CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. E ela já está conosco nesta manhã. Letícia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes do CBN. Quer dizer que tem político capixaba que diz que não vai mais disputar eleição nenhuma? Patrícia, o deputado federal Paulo Folleto, do PSB, decidiu não disputar a reeleição este ano. Eu tenho até que tomar cuidado, né? Acabou de mudar o ano de 2025 para 2026, às vezes ainda fala assim, eleição do ano que vem, não, eleição Verdade. Eleição de 2026. O deputado federal Paulo Folleto anunciou que não vai disputar a reeleição. Eu conversei com ele na semana passada, na entrevista que ele me concedeu. Ele disse que já está um pouco cansado, ele está no 4º mandato de deputado federal seguido. Ele é um quadro antigo do PSB, que é o partido do governador Renato Casagrande, e o Folleto diz que acha que nesses últimos anos a política aqui no Espírito Santo, o Espírito Santo em si, evoluiu bastante, mas que o cenário nacional é desanimador. Ele falou que toda hora é escândalo, agora os mais recentes, né, do INSS, do caso Master, acho que as coisas não andam muito, não evoluem muito lá no Congresso Nacional, nem no governo federal, e que já vai fazer 70 anos no ano que vem, então achou melhor parar por aqui. A ideia dele é não disputar a reeleição esse ano e nem nenhum outro pleito mais para frente. Ele falou, mas também não falou assim, né? Nunca diga nunca. Só não sei que aconteça alguma hecatombe, ou seja, não sei que aconteça alguma coisa muito fora da curva. A ideia dele é não disputar mais eleições. E isso dá um desfalque na chapa de candidatos do PSB, né? O PSB já tinha aí uma chapa de candidato a deputado federal desenhada, vai ter que arranjar agora um nome para colocar no lugar do Folleto. O próprio Folleto disse que pretende ajudar nisso, ele vai participar da comissão eleitoral do PSB, mas é menos um player, digamos assim, um player tradicional da política capixaba que não vai estar participando das eleições desse ano. O Folleto é de Colatina, né, a base eleitoral dele principal em Colatina. Isso para quem vai, né, os candidatos que vão disputar em Colatina também abre, então, mais um leque de votos, né? Quem de Colatina pretendia votar no Folleto, agora vai escolher um outro candidato. Lá de Colatina nós temos, por exemplo, o deputado federal da Vitória, de Progressistas, e a esposa do prefeito Renzo Vasconcelos, Lívia Vasconcelos, também pretende disputar o cargo de deputada federal esse ano, então também pode ser, né? Tem que ver para onde os votos do Folleto vão migrar, mas é uma novidade no cenário político que pode alterar o resultado das eleições para deputado federal, Patrícia. Uhum. Qual é a área de mais atuação? Deputado federal praticamente representa o estado inteiro, né? Mas ele falou que ele está há 4 anos, há 4 mandatos como deputado federal, mas ele já ocupou outros cargos públicos também no seu histórico, não é isso, Letícia? Qual a área de maior atuação, ou o deputado federal já perde essa área e cuida do estado inteiro? Como é que funciona isso? Né, o deputado federal é um representante do estado todo, mas normalmente os políticos parlamentares, de forma geral, deputado, vereador, eles têm um nicho eleitoral. Como eu falei, do Folleto é mais em Colatina. E ele já foi também secretário estadual, e há uma possibilidade, daí rumores, né, por enquanto nos bastidores, de que o Folleto, uma vez fora do cargo, né, a partir de 2027, não vai estar mais como deputado federal, ele poderia também passar a integrar outros cargos. Ainda há previsão de ainda esse ano, na verdade, porque vai ter mudanças no governo Casagrande, né? Tem vários secretários estaduais que vão disputar a eleição. E para disputar a eleição, um secretário estadual tem que sair do cargo até o início de abril desse ano. Há uma expectativa também de que o Folleto pudesse integrar o governo Casagrande, aí substituindo algum secretário que vai sair para disputar a eleição. Isso não está certo, isso é bastidor, né, que estão sendo falados aí, mas poderia não necessariamente o Folleto ficar totalmente parado nesse resto do ano, nesse período eleitoral. Uhum. Agora, Letícia, a gente pode tocar num outro assunto também? Que chamou a atenção na sua coluna, a informação a respeito da política em Vitória. O prefeito da capital, Lourenço Pasolini, ele pediu férias da Polícia Civil. E como é que isso funciona? Ele pedir férias sendo prefeito? Isso já é um forte sinal do que vem pela frente em termos de eleição? Olha, como diria o bordão do Emael, o eterno candidato a presidente da República, sinais, fortes sinais. E o que acontece?
Pasolini é prefeito de Vitória, já está no segundo mandato e pretende disputar a eleição deste ano, pretende disputar o governo do estado. O próprio Pasolini, inclusive, no final do ano passado, ele me concedeu uma entrevista falando: mas eu nunca disse que eu sou pré-candidato. Mas todas as movimentações dele são de pré-candidatos, os aliados dele também fazem movimentações para obter apoio de partidos para ele e tal, tudo preparado aí para ele disputar a eleição. O próprio Pasolini, desde janeiro de 2025, já percorre municípios do interior do Espírito Santo, fazendo contatos aí, fazendo praticamente uma pré-campanha. Mas ainda tem gente que pensa assim: mas será que ele vai disputar mesmo? Porque para um prefeito disputar as eleições do ano que vem, eu falei há pouco, né, que secretários estaduais têm que deixar os cargos até o início de abril para disputar a eleição. Um prefeito que quiser disputar a eleição desse ano também tem que deixar o cargo, mas não é deixar assim, tirar uma licença depois da eleição ao voto, tem que renunciar ao mandato. Isso é uma coisa bastante drástica, né? Renunciar ao mandato de prefeito de Vitória na metade do mandato para disputar uma eleição que você pode ganhar ou não, né? Pode ou não ser eleito, mas se Pasolini sai da prefeitura de Vitória, disputa a eleição para governador e não ganha, não é eleito, ele fica sem mandato. Ele teria aí mais 2 anos de mandato garantido na prefeitura de Vitória e vai ficar sem nenhum se ele não for eleito governador. Então ainda tem gente, até mesmo entre alguns aliados do Pasolini, que nos bastidores eu disse: mas será que ele vai fazer isso mesmo? Então agora a gente teve um sinal bem claro de que ele pretende mesmo renunciar ao mandato de prefeito para disputar a prefeitura, para disputar o governo do Espírito Santo. Por quê? O Pasolini é delegado da Polícia Civil. Licenciado, né? Ele não trabalha como delegado enquanto ele é prefeito, ele é só prefeito. Ele tem direito aí a essa licença da Polícia Civil para exercer o mandato dele. Só que se chegar ao início de abril e ele renunciar ao mandato, aí ele não vai estar mais delegado licenciado, ele está só licenciado porque ele está no exercício do cargo de prefeito. Sem o cargo de prefeito, ele automaticamente voltaria a ser delegado e a Polícia Civil poderia designar ele para qualquer delegacia no Espírito Santo em pleno ano eleitoral. Então, o que ele fez ontem? A informação que eu apurei para minha coluna em A Gazeta, está publicada lá essa coluna desde ontem, e conta aqui agora para os ouvintes da CBN. O Pasolini entrou com um pedido de férias-prêmio na Polícia Civil. O que é férias-prêmio? Os servidores estaduais têm direito, a cada 10 anos, quando o servidor já tem pelo menos 10 anos de serviço, ele pode pedir férias-prêmio, que são 3 meses de férias, né? Férias que duram 3 meses. Ele ontem enviou um ofício ao Departamento de Recursos Humanos da Polícia Civil pedindo essas férias-prêmio e pedindo que essas férias comecem no dia 6 de abril. O prazo de desincompatibilização estabelecido pela legislação eleitoral, que fala que, a partir dessa data você não pode estar ocupando um cargo determinado aí para você poder disputar a eleição, é 4 de abril. Ou seja, até 4 de abril o Pasolini tem que renunciar ao mandato de prefeito de Vitória. E já em 6 de abril ele pediu essas férias. Porque se ele não fizesse isso, se ele, como eu expliquei aqui há pouco, se ele simplesmente renunciasse ao mandato no dia 4 de abril, que é um sábado, na segunda-feira, que é o 6 de abril, ele já teria que se apresentar lá na Polícia Civil para colocarem ele em alguma delegacia aí. E aí, como é que ele ia fazer? Sendo delegado e estando, em plena pré-campanha no eleitoral. Então, ele já se antecipou, já pediu ontem para que as férias comecem no dia 6 de abril. O que é um claro sinal de que ele pretende mesmo renunciar ao mandato e disputar o governo do Espírito Santo, porque se não fosse, ele não precisava pedir essas férias. Ele continuaria prefeito de Vitória e delegado licenciado. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando até o anúncio oficial, digamos assim, né, Letícia? Por enquanto tem aí todos os sinais inequívocos, né, de que o Pasolini pretende disputar as eleições do governo do Espírito Santo, sinais emitidos por ele mesmo, inclusive, mas a gente vai ter sinais ainda mais inequívocos nos próximos capítulos dessa história. E a gente conta com você para ajudar a gente a entender esses meandros da nossa política aqui no Espírito Santo, num ano tão incógnito, tão cheio de dúvidas e perguntas que é um ano eleitoral. Obrigada, viu, Letícia? Patrícia, até a próxima. Até a próxima.